Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma análise do João Luiz Mauad sobre o problema que está afetando a gente, né, nos últimos tempos, que preocupa e perturba os nossos bolsos. Por que a energia está tão cara? Na visão do Mauad, na análise que ele traça no seu artigo, ele diz que as atuais crises da oferta de combustíveis ocorrem em nome das chamadas políticas ambientais, ou as políticas de energia verde, que forçam a presença de fontes de energia mais caras e não confiáveis na rede elétrica e desencorajam ou proíbem os chamados combustíveis fósseis, com que nós já estamos acostumados, a nossa economia já está acostumada, de fazer o trabalho que fizeram durante mais de um século. Ele vai incrementar a esse problema a presença do isolamento social, dos lockdowns, por conta da pandemia, evidentemente, o planejamento central rumo a energias verdes e os investidores capitalistas aderindo às políticas da chamada ESG, da moda, políticas da moda, responsabilidade social, etc. e tal, politicamente corretas, como causas de uma tempestade perfeita pela qual o mundo tem passado na questão da energia. Se nós não começarmos a voltar, diz ele, os nossos esforços em direção a uma economia mais livre e menos politicamente correta, com menos intervenções sob o pretexto de sanear os problemas ambientais e sociais, que na visão do Mauad são intervenções excessivas e dirigistas, nosso futuro talvez seja como previu Matt Ridley à luz de velas, abdicando do progresso sob o pretexto de proteger a natureza. Esse é o argumento que nos traz o Mauad. Por falar em economia, nós temos um artigo do Roberto Rachevsky. Não é só a economia estúpido. O autor defende que, de fato, como se diz, o liberalismo não é apenas economia, não se trata apenas de uma agenda econômica, de uma pauta econômica, mas de uma doutrina política, uma visão social, uma corrente de pensamento da modernidade que defende o valor essencial da liberdade do indivíduo. A liberdade e a dignidade do indivíduo. A defesa no campo econômico do capitalismo, da economia de mercado, a valorização da cultura empreendedora, tudo isso deriva desse valor fundamental que é a liberdade do indivíduo. Então a gente não deve limitar o liberalismo a uma linguagem economicista, a um economês. O liberalismo transcende isso, é muito mais do que isso, é efetivamente uma doutrina social que visa a defesa da liberdade. Aliás, ainda também falando de economia, mas também de política, nós temos uma abordagem do legado de uma estadista que está deixando o seu posto depois de muitos anos como premier da Alemanha. É um artigo da página Liberalismo Brazuca sobre Angela Merkel. O que representa o fim da era Merkel na Alemanha? Nesse artigo da página Liberalismo Brazuca, a opinião do artigo, a abordagem do artigo é positiva sobre o legado de Angela Merkel. O texto aponta a Angela Merkel como uma política sóbria, uma estadista sóbria do Partido Democrata Cristão Alemão, sóbria, né, agregadora, austera, fiel ao ordoliberalismo, que era uma visão econômica nascida na Alemanha, defendida lá por Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard, que foi aplicada na Alemanha sob o governo do chanceler Konrad Adenauer. Ele vê a Angela Merkel como uma herdeira do pensamento ordoliberal na economia e da democracia cristã do ponto de vista político, um casamento entre ideias liberais e conservadoras que teria garantido um nível elevado de prosperidade e de equilíbrio nas contas públicas para a nação alemã. O Instituto Liberal é aberto, como vocês sabem, à discussão, por mais que às vezes isso não seja muito bem compreendido pelos nossos leitores. Então, se nós temos aqui um artigo positivo a respeito do legado de Angela Merkel, nós também publicamos na mesma semana, embora não esteja no IL Flash, um texto do Dr. Rainer Zitelmann, historiador, com uma visão mais crítica ao legado de Angela Merkel, que ele identifica uma adesão da chanceler alemã, da premier alemã, a aspectos sociais democratas que ela não deveria ter abraçado. Então nós temos aqui uma posição mais crítica e uma posição mais positiva, ambas publicadas pelo Instituto Liberal. Da Alemanha de volta ao Brasil.
Se os autores do texto anterior apontam Angela Merkel como uma política sóbria e agregadora, como nós falamos, aqui nós temos um ataque ao discurso divisionista da dívida histórica. É um texto da Amanda Costa, do Instituto Líderes do Amanhã. O Brasil precisa de uma conta sem dívida histórica. Basicamente, o texto defende um posicionamento liberal contrário a essa tese de nós separarmos as pessoas por cores de pele e etnias e nós, de forma coletivista, responsabilizarmos os indivíduos do presente que pertencem a uma determinada etnia, os caucasianos, os brancos, por exemplo, pelos males cometidos contra os negros em abstrato, em coletivo, num passado distante histórico que nenhum de nós, enquanto personalidades humanas, estávamos andando sobre a Terra. É uma crítica ao tom divisionista, belicista deste discurso, desta agenda que o Instituto Liberal sempre publica textos contestando, criticando. Por falar em divisionismo, em polêmica, nós temos a polêmica da semana do presidente Jair Bolsonaro, sendo enfocada no próximo artigo, também da página Liberalismo Brazuca. O que acontece se os pais deixarem uma criança ter armas de brinquedo? A polêmica da semana do presidente Bolsonaro é uma foto com uma criança que vestiu uma farda de policial e estava com uma arma de brinquedo. A foto foi tirada em uma viagem de Bolsonaro a Belo Horizonte, onde o presidente da República liberou recursos para o estado de Minas Gerais expandir o metrô da região metropolitana. E nós tivemos um colunista do UOL, o Jamil Chad, comentando, abre aspas, uma derrota nas urnas não é suficiente, essas pessoas terão de confrontar a justiça, fecha aspas. Por quê? Porque estão enaltecendo a violência, a cultura da morte, etc, etc, permitindo que aquela criança tire uma foto com o presidente carregando uma arma. Um dos seguidores do colunista Jamil Chad foi além desse comentário e escreveu que os pais do menino deveriam estar presos por deixarem que ele empunhe aquela arma de brinquedo. E o artigo ele é escrito basicamente para contestar essa paranoia sem sentido e sustentar que é altamente questionável do ponto de vista dos estudos científicos e psicológicos acerca da questão a tese de que armas de brinquedo, jogos de violência por si sós tornem as crianças mais violentas. A coisa é muito mais complexa do que isso e é perfeitamente possível a criança brincar com a arma de brinquedo, arma que solta água, e não se tornar uma pessoa violenta ou assassina na maturidade. Quantos de nós assistimos na infância desenhos animados com violência? Quer desenho mais violento do que os desenhos mais antigos? Papaléguas e Coiote, era extremamente violento o que acontecia ali. O Coiote explodia várias vezes. As gerações que assistiram aqueles desenhos viraram monstros assassinos, saíram explodindo coisas, pegando bombas da Acme para explodir os seus desafetos. Por que cresceram assistindo a esses desenhos? Evidentemente que não. Então trata-se de uma crítica à visão paranoica de enaltecimento desse problema, uma fonte do comportamento violento nas crianças. Os dois artigos que nos restam, o segundo lugar e o primeiro lugar do IL Flash de hoje, tratam do mesmo assunto com abordagens distintas por parte de autores diferentes. Eles vão tratar do aumento da inflação no Brasil. O primeiro, do Roberto Ellery, o economista Roberto Ellery, intitula-se Inflação, Aumento de Preços e a Política Econômica. O segundo, na liderança do IL Flash de hoje, de autoria do Roberto Rachevski, Inflação não é aumento de preços. Os dois artigos, tanto do Ellery quanto do Rachevski, vão sustentar a mesma tese central de que o aumento de preços define a inflação. Vão contestar essa tese, já que é um efeito da inflação, um efeito da verdadeira causa, que é a expansão monetária excessiva, sem lastro, é isto que vai gerar o processo inflacionário. Então eles vão contestar, apontando o fato de que o governo, o Estado, é o grande responsável pela inflação. Portanto, a inflação não é igual ao aumento de preço. O aumento de preço é um efeito do processo inflacionário. Mas o Roberto Ellery vai ressaltar como responsável direta pelo aumento da inflação no contexto contemporâneo brasileiro a política econômica de Paulo Guedes e do Banco Central sob a égide do governo de Jair Bolsonaro, que, na opinião dele, é uma política não liberal, ao contrário do que apregou o próprio Guedes.
já que eles vêm segurando artificialmente os juros e desvalorizando o câmbio. O Roberto Heller ele reconhece que a pandemia levou o Estado a promover gastos públicos, gastos com assistencialismo, auxílio emergencial, e isso também gera um aumento da inflação. Mas para ele, os níveis não estariam tão aumentados se nós não tivéssemos uma política econômica equivocada por parte do governo Bolsonaro, e, portanto, o governo Bolsonaro é o grande culpado pelo aumento da inflação contemporânea. Já o Rachevsky vai reforçar o problema do aumento dos gastos públicos e do auxílio emergencial, das políticas de assistência do Estado, no enfrentamento à pandemia como partícipes centrais do processo de aumento do Estado inflacionário. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.